Temos lá todas não, mas grande parte das nossas reuniões estão lá gravadas, estão disponíveis para você rever, para você assistir, para ouvir mais uma vez. E está lá disponível. Depois eu mando o link de novo no nosso grupo. Agora sim, Tivo. Maravilha. Maravilhoso dia, gente. Nós temos caminhado aqui nas quartas-feiras falando sobre os nossos amigos, os nossos mentores. Falamos sobre amizade na semana passada e reconhecemos que a amizade verdadeira é aquela que nos aproxima de Deus. E se nós somos amigos verdadeiros, nós somos pessoas que aproximam essas pessoas que caminham conosco a Deus também. Já falamos sobre alguns personagens das Escrituras que servem como amigos, tanto nos ensinando como fazer e como não fazer. E hoje nós vamos falar sobre Josué. Falamos semana passada sobre Moisés. E hoje nós vamos pensar sobre Josué, que nos ensina a ser um soldado incansável. Josué é esse amigo que me ensina a ser um soldado constante. Algumas informações sobre a pessoa de Josué. Josué ele é filho de Num, isso está registrado em 1 Crônicas 7:27. Ele é neto de Elisama, chefe da família de Efraim, da tribo dividida por Moisés no recenseamento ali para o alistamento militar. O seu chamado é um chamado militar. Nós vemos ali Josué substituindo Moisés. Moisés, aquele homem que a palavra de Deus diz que um dos homens mais mansos da terra, um líder maravilhoso, mas um pouco mais tranquilo. Quando passa o cajado é passado para alguém da guerra. Josué é o homem da guerra. Josué, ele é o personagem que tem a travessia do Jordão. Ele é o personagem que está na queda dos muros de Jericó. E ele é o homem que estava ali quando o dia, ou como alguns estudiosos entendem, que não o sol parou, mas o universo parou. O universo parou. Está lá em Josué 10. E pensando sobre essa característica de Josué enquanto soldado, quero destacar com vocês 3 pontos. Um soldado ele precisa ter atenção, prontidão e posição. Um soldado ele precisa ter atenção, prontidão e posição. Mas eu tenho para mim que a gente não tem uma clareza do que significa sermos soldados. Nós temos muitas vezes uma ideia de que nós somos pessoas que nos tornamos muito mais pedintes de Deus do que soldados de Deus. Vou dar um exemplo para vocês e me perdoem abrir o coração aqui, mas quando nós estamos num grupo com 700 pessoas cada, a conta para mim não bate. A conta para mim não bate. Eu não consigo entender isso. Não bate 700 pessoas realmente num horário como esse, todas elas estarem ocupadas e só nós que estamos aqui sermos os desocupados. Para mim essa conta não bate. Para mim uma conta não bate onde um exército de 700 pessoas estar num grupo onde você tem a possibilidade de se apresentar e de pedir, mas você não tem a condição de estar num grupo para orar. Essa conta para mim não bate. Ali eu apresento os meus serviços e no RH eu apresento as minhas necessidades.
mas essa conta para mim não bate. Quando eu olho para essa questão de não entendermos o que significa sermos soldados de Cristo, nós olhamos para as nossas igrejas e a conta também não bate. Nós olhamos para as nossas casas e a conta também não bate. Porque sabemos que a igreja continua avançando, que a igreja continua militando e que realmente essa igreja do Senhor, a qual nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos conhecer como o nosso Deus conhece, ela continua crescendo, avançando, vencendo. Mas quando nós olhamos numa proporção menor, às vezes é frustrante, porque numa guerra você se vê sem muitos soldados. E não é por falta de soldados, não. Os soldados existem, eu só não sei onde eles estão. Eu só não sei onde eles estão. Os soldados existem no grupo de network de RH. Eu só não sei onde eles estão. Os soldados existem na igreja local que eu sou pastor, mas eu só não sei onde eles estão. Os soldados existem na comunidade do Cristo que vocês fazem parte, eu só não sei onde eles estão. Aonde nós deveríamos estar, nós muitas vezes não estamos. Nós estamos em todos os lugares. Necessitamos estar em muitos lugares. Mas nos lugares onde nós deveríamos estar, muitas vezes nós não estamos. A gente não tem essa ideia clara na mente de que nós estamos em guerra. Nós vivemos como pedintes nas ruas da graça. Mas nós não vestimos a armadura que nos foi preparada. Nós estamos em guerra. Josué é esse homem que assume um momento em que agora nós vamos para a guerra. E como um soldado, Josué nos ensina que precisamos ter atenção. E olha como esse soldado, ele observa as orientações do seu comandante. Quando você abre a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, os versos de 1 a 9, diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te, agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisares com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde se põe o sol. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso. Cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo quanto nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer
que andares. Josué ouve a ordem do seu comandante. Vai, obedeça. Faça tudo o que eu lhe ordenei. Esforça-te, porque eu estou contigo. Essa é a atenção que nós observamos de Josué. Josué, ele ouve o que o seu comandante tem a dizer, mas o que ele faz agora? Verso 10 do capítulo 1. Então Josué deu esta ordem aos seus oficiais e a todo o povo. Prontidão. A gente gosta de assistir ou de ouvir frases como no Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida, mas os soldados de Cristo têm uma ordem. Nós temos uma ordem como bons soldados do Senhor. Há uma outra ordem ainda que ele nos deu, não somente de preservarmos pela nossa vida e pela vida dos nossos nessa guerra que nós vivemos, no mundo que jaz no maligno, mas uma ordem de ir de pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho. É isso que os soldados de Cristo, que 700 pessoas num grupo, que 700 pessoas num outro grupo, que milhares, centenas de milhares de pessoas dentro de igrejas estão fazendo semana após semana. É isso mesmo que nós estamos fazendo. É esse tipo de missão que a gente está cumprindo. Será que a gente ouviu o que o comandante falou? Que tipo de soldado nós temos sido? Josué ouve, olha, a ordem é essa. Agora vai e diga a todo o povo. Atenção ao que o comandante disse. Prontidão diante da ordem recebida. Assim que ele ouviu, verso 10, então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo, dando toda a orientação que o Senhor disse. Isso vai até o verso 18. Atenção, prontidão e posição. O capítulo 23 de Josué mostra que Josué foi um soldado firme do início ao fim. Josué foi um soldado firme do início ao fim. Nós precisamos aprender com esse amigo, com esse mentor, que um soldado, ele não diz combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé enquanto tem luta. E eu costumo dizer que as pessoas estão dizendo combati o bom combate quando a guerra não acabou. Guardei a fé quando a guerra ainda não acabou. Encerrei a carreira quando você ainda não morreu. Isso não existe. O Senhor nos chamou para sermos soldados. Nós não temos clareza do que significa essa palavra soldados. Nós ainda precisamos entender o que significa estar em guerra. Nós precisamos entender o que significa ouvir a voz de comando. Nós precisamos entender o que significa ser um soldado pronto. Nós precisamos entender o que precisa ser um soldado que tem posição. Nós vamos para as igrejas, muitas vezes, como se fôssemos as pessoas mais coitadas do mundo. Nós somos soldados. Nós estamos em guerra. E contra o que nós estamos em guerra? Hebreus 12:4 diz que nós estamos em guerra, não é contra a carne, contra o sangue. Nós estamos em guerra. Nossa luta, Hebreus 12:4, na verdade, diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós falamos que estamos em guerra, mas a nossa vida cristã ela está extremamente confortável. Nós temos medo de falar de Jesus. Nós temos vergonha de falar de Jesus. Nós temos dificuldade de colocar Jesus na nossa rotina diária. Nós temos medo de nos posicionar como cristãos. Eu não sei se eu contei para vocês essa história, acredito que sim. Lembram da história de Alexandre o Grande?
Eu contei uma vez dizendo que Alexandre, imperador, ele recebeu o seu exército e ali um dos seus soldados desertores foi levado para o calabouço e ele chegou para o seu comandante e falou assim: qual o nome desse soldado? E o seu comandante disse: é Alexandre, o mesmo nome do imperador. Alexandre o Grande desce até o calabouço, pega esse soldado pelo colarinho e fala o seguinte: é o seguinte, eu vou te dar mais uma oportunidade. Porque um soldado desertor recebia pena de morte. Eu vou te dar mais uma oportunidade, mas guarda o que eu vou te falar. Ou você muda de vida, ou você muda de nome. Ou você muda de vida, ou você muda de nome. Porque levar o mesmo nome que eu como imperador, para viver a vida que você vive, eu não aceito. Nós somos cristãos. Ah, é? Então ou você muda de vida, ou você muda de nome. Nós representamos o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos em guerra. Nossa luta contra o pecado ainda não resistimos nesse nível de derramar até o próprio sangue. E nós estamos falando de Hebreus 12, onde no 11 nós temos ali a galeria dos homens da fé. Gente que morreu ao fio da espada. Gente que foi queimado, perseguido. Nós não resistimos até aí. Efésios 6, de 10 a 18, vai nos falar sobre a armadura da fé. Nós precisamos vestir a armadura da fé. Nós precisamos fazer guerra. Há um vídeo do pastor John Piper falando sobre isso. Faça guerra. A gente gosta de fazer guerra um com o outro. A gente gosta de fazer guerra com pessoas. Mas a gente não quer fazer guerra conosco. E a Bíblia fala que nós temos alguns inimigos que nós precisamos vencer. E eu sou o primeiro deles. Eu sou um inimigo que precisa ser vencido porque o meu coração enganoso quer todas as vezes me afastar de Deus. Faça guerra contra você, faça guerra contra os seus pecados, faça guerra contra uma mentalidade medíocre de cristão, faça guerra contra uma atitude medíocre como um soldado covarde, faça guerra contra isso. Nós estamos em guerra. Faça guerra contra o teu coração. Faça guerra contra os desejos do seu coração. Faça guerra. Nós não temos que ter o nosso orgulho ferido, nós temos que ter o nosso orgulho destruído. Faça guerra contra isso. Faça guerra contra uma vida cristã mimizenta. Faça guerra contra uma vida cristã em que você não pode ouvir nada. Faça uma guerra contra tudo aquilo que você ouve que vem trazer simplesmente só tranquilidade ao teu coração. Não existe tranquilidade na guerra. Estamos em guerra. Guerra é um ambiente tenso, difícil, onde eu estou constantemente atento, preparado, posicionado, porque eu sei que existe não somente a minha pessoa, a capacidade de destruir a mim mesmo, o meu coração me levando a se afastar de Deus, a minha mente a cada dia tentando ser fechada para a palavra de Deus, cauterizada. Faça guerra contra você, contra o seu coração, contra a sua mente, contra esse sistema que tem feito você se sentir muitas vezes ou um Deus ou uma vítima de tudo. Faça guerra contra isso. Há uma eternidade que nos espera. As pessoas, constantemente, eu já vi aqui no grupo mesmo,
essa ideia de que, pastor, as mensagens são muito duras, mas a gente só faz pecar. A gente só faz ter uma vida cristã muitas vezes mediana, medíocre. Gente, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu falo para as pessoas, parece que eu tenho mais preocupação com a tua eternidade do que você. Você está preocupado em ganhar dinheiro, pagar as contas, você está preocupado com coisas dessa vida. Meu Deus, você vai morrer. Você vai morrer. E quando você morrer, que tipo de soldado nós estaremos enterrando? Que tipo de soldado estará na eternidade? Quem é você? Que tipo de guerra você está fazendo? Você entendeu isso? O meu coração enganoso quer me matar. A Bíblia fala que o meu coração é doente, a sua doença é incurável. Só Deus é capaz de fazer isso. Esse sistema quer me consumir, ele quer me matar. Qual a parte disso que a gente não entende? Nós estamos em guerra. Josué é esse soldado que nos ensina a sermos atentos, preparados, constantes, posicionados. Não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Nós estamos vivendo num mundo onde parece que tudo é só promessa. Ontem eu conversava com uma pessoa que só citava versículos de promessas. E aí ia citando, ia falando, oh, glória, né? Oh, aleluia, oh, não sei o quê. Beleza, é só isso. É só isso. E quando essa promessa que você imagina não vem, que tipo de preparo você está? Que tipo de preparo você tem? Quando o diagnóstico só for aquele mesmo e não for mudado? Quando a situação for aquela e não irá mudar? Que tipo de soldado você será? Nós precisamos urgentemente entender que o Senhor quer fazer de nós soldados constantes. Soldados atentos, preparados e posicionados. E um soldado que não preserva por si é um risco para todo o exército. Um soldado despreparado tem a capacidade de deixar um exército inteiro despreparado. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados do nosso Senhor. Ele é o nosso comandante. A oração não serve só para você tirar de Deus o que você quer. Só para você receber de Deus o que você quer. A oração é um meio de nos preparar para a guerra. Senhor, me ajuda. Me reveste. Me fortalece. Estou em guerra, Senhor. Eu estou em guerra contra coisa que, se as pessoas desse grupo souberem, talvez elas nunca mais me ouviriam. Eu estou em guerra contra a minha mente, o meu coração, os meus desejos. Eu estou em guerra contra um sistema que quer me afastar de ti. Eu estou em guerra contra as minhas prioridades. Eu estou em guerra com os amores da minha vida. Eu estou em guerra contra aquilo que quer tomar o teu lugar no meu coração. Eu estou em guerra contra isso. Eu preciso vencer as guerras. E as guerras não são contra pessoas. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra, ela é na nossa mente. A nossa guerra, ela é no nosso coração, que quer nos convencer de que nós não somos soldados, nós somos coitados. E diante de Deus, não existem coitados. Diante de Deus, ele mesmo diz, não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos pecaram. Nós precisamos fazer guerra. Até porque
essa guerra que nós vamos fazer e permanecer até o fim, nós já temos a promessa de que somos vitoriosos. Ele venceu. Ele venceu. O que ele requer de nós é que simplesmente nesse tempo de guerra em que nós somos os soldados, nós possamos permanecer atentos, preparados e posicionados, constantes, firmes, porque nada do que nós fizermos será vão no Senhor. Nada. Nada. Vamos orar. Senhor, olha para cada um destes soldados que estão neste grupo, Senhor, e principalmente nessa reunião de oração. Não queremos, ó Pai, sermos soldados definidos pelas circunstâncias da nossa vida, em que dependendo da circunstância nós estamos prontos, nós estamos atentos e nós estamos firmes. Mas a primeira bala que passa rente a um capacete já nos desmorona. Não permita que sejamos tão oscilantes, tão volúveis, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos soldados como Josué nos ensina com a sua vida. Que no início da missão, quando recebeu de ti a ordem, prontamente obedeceu e até o fim permaneceu. Eu sei que eu não sou assim, Senhor. Mas o Senhor colocou Josué na tua santa palavra para que eu possa aprender a ser. Que sejamos assim, porque numa guerra, se eu não preservar por mim, eu coloco todo o exército em risco. E eu não quero deixar os meus irmãos em risco, Senhor, por uma questão de negligência minha. Senhor, eu quero que essa guerra no meu coração, as tentações, os desejos, os maus desejos, as intenções e as motivações que querem militar contra a tua santidade, contra o Senhor, eu a cada dia possa destruí-las, possa vencer. E mais do que passar um dia produtivo porque cumpri uma agenda, eu quero terminar o dia louvando o seu nome, porque eu venci com o Senhor mais um dia. Senhor, nos ajude na manhã desse dia a vestirmos a armadura que o Senhor nos deu. E na guerra contra o pecado, na guerra contra esse mundo que é tão atraente, tão convincente, nós possamos continuar olhando para o Senhor, o nosso comandante, e que diante de um mundo onde há tantas vozes, possamos continuar ouvindo em claro e bom som a voz do Senhor. No meio da guerra, que possamos ouvir a tua voz. A voz daquele que não somente comanda, mas que nos pastoreia. Que no meio de tantas ovelhas e bodes, de tantos pastores e lobos, nós possamos identificar a tua voz no meio da multidão. E nós possamos reconhecer a voz do Supremo Pastor, que não somente nos dá uma voz de comando, mas uma voz de cuidado. E todos os soldados que neste grupo, inclusive, estão mortalmente feridos, cansados, sobrecarregados, que o Senhor revigore as forças,
traga novamente a cura emocional, espiritual, física, familiar, educacional, profissional e financeira. Para, como bons soldados de Cristo, voltarmos para a guerra, preparados, prontos, atentos e resistentes. Essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por nós, no nome de Jesus. Amém. 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 Mensagem do Fabiano sempre nos engrandece. Aqui tá com o lombo doendo, Fabiano. Rapaz, apanhei pra caramba hoje. O cara acordou com raiva.